A chuva torrencial caía sobre Lisboa naquela noite fria de fim de ano, como se o céu estivesse chorando todas as lágrimas acumuladas ao longo dos meses. Quando Miguel segurou o rosto de João com as mãos úmidas e o beijou apaixonadamente sob a luz dos postes de rua no bairro Alto, o coração de João parou e o mundo inteiro virou de cabeça para baixo em um instante. Eles tinham saído da universidade juntos, como sempre, depois de uma aula longa sobre literatura portuguesa, mas aquela chuva os pegou de surpresa e forçou-os a correr para um abrigo improvisado perto da Praça Luís de Camões. João, com 22 anos, estudante de engenharia, sempre se sentira diferente ao lado do amigo de infância, mas nunca ousara dizer nada. Miguel, também 22, cursava letras e tinha um sorriso que iluminava qualquer sala, era o tipo de pessoa que todos admiravam por sua confiança tranquila. A confissão veio de repente, sem planejamento. Eu não aguento mais fingir, João. Eu te amo desde que éramos adolescentes em Coimbra, murmurou Miguel, a voz embargada pela chuva e pela emoção. João sentiu o peito apertar, uma mistura de terror e alívio que o deixou sem ar. Eles se abraçaram ali mesmo, molhados até os ossos, rindo e chorando ao mesmo tempo enquanto a água escorria pelos cabelos e pelas faces. Naquela noite, caminharam de volta ao apartamento pequeno que dividiam perto da Avenida da Liberdade, sem dizer uma palavra sobre o que acabara de acontecer, mas com as mãos entrelaçadas como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento. João não conseguia parar de pensar na família em Porto, nos pais conservadores que esperavam um genro perfeito e netos tradicionais. Miguel, por sua vez, sentia um peso leve pela primeira vez em anos, como se o segredo que carregava desde o colégio tivesse finalmente encontrado um lar. Eles passaram a noite inteira conversando, sentados no sofá velho, com canecas de chá quente nas mãos. João contou sobre as noites em que ficava acordado questionando sua identidade, fingindo interesse por garotas só para não decepcionar ninguém. Miguel confessou que escrevera poemas escondidos sobre ele, queimando-os depois por medo de serem descobertos. A conversa flui natural, cheia de risos nervosos e silêncios carregados de significado. Pela primeira vez, dormiram juntos, não como amigos, mas como algo mais profundo, com os corpos próximos mas sem pressa, apenas o conforto de saber que não estavam mais sozinhos. No dia seguinte, a chuva tinha parado, mas o mundo deles havia mudado para sempre. Caminharam pela cidade como se nada tivesse acontecido, mas cada olhar trocado carregava uma promessa. João sentiu o coração bater mais forte ao ver Miguel rir com um vendedor de rua na Baixa, e percebeu que aquele amor não era só uma fase, era a verdade que ele sempre evitara. Eles decidiram manter segredo por enquanto, pelo menos até entenderem melhor o que viria a seguir. A universidade continuava igual, com provas e grupos de estudo, mas agora cada almoço no refeitório era um momento roubado de olhares discretos e toques acidentais que faziam o sangue correr mais rápido. João começou a notar detalhes que antes ignorava, a forma como Miguel ajustava os óculos quando nervoso, o cheiro de seu shampoo após o banho. Miguel, por sua vez, via em João uma força que o inspirava a ser mais aberto consigo mesmo. Aquele beijo na chuva não foi só um impulso, foi o começo de uma jornada que nenhum dos dois imaginava quão complexa seria. Os dias seguintes trouxeram uma felicidade frágil, cheia de planos sussurrados à noite sobre viagens a Sintra ou fins de semana na praia de Cascais, longe dos olhares familiares. Mas João já sentia o peso da realidade se aproximando, como uma nuvem distante no horizonte de Lisboa. Ele ligou para a mãe em Porto, mentindo sobre estar ocupado com estudos, enquanto o coração doía por esconder algo tão importante. Miguel notou a tensão e o abraçou mais forte, prometendo que juntos enfrentariam o que viesse. Assim, o primeiro capítulo daquela história se fechou com a promessa silenciosa de que o amor, mesmo nascido na chuva, poderia resistir ao sol forte da vida real. As semanas seguintes ao beijo na chuva foram como um sonho acordado para João e Miguel. Eles continuavam a rotina universitária em Lisboa, frequentando as aulas na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade de Lisboa, mas agora cada momento compartilhado ganhava um novo significado. Pela manhã, preparavam o café juntos no apartamento apertado, trocando beijos rápidos antes de sair para o metro. Miguel adorava recitar trechos de poemas de Fernando Pessoa enquanto João ria e o chamava de romântico incurável. João, mais prático, planejava rotas de estudo que os mantinham juntos o máximo possível. Um dia, após uma prova difícil, foram caminhar pelo Parque Eduardo VII, sentados num banco observando a vista da cidade. Miguel confessou que, pela primeira vez, sentia-se completo, sem o medo constante de ser descoberto. João, embora feliz, carregava uma inquietação interna que crescia devagar. Ele pensava na irmã mais nova em Porto, que sempre o idolatrava, e no pai engenheiro que esperava que o filho seguisse seus passos sem distrações. A sociedade portuguesa, mesmo progressista em Lisboa, ainda trazia ecos de preconceitos antigos nas famílias do interior. Um amigo comum, Tiago, quase os flagrou num abraço mais longo no pátio da universidade, mas eles disfarçaram com uma piada sobre futebol. Tiago riu e seguiu em frente, mas João sentiu um frio na espinha. À noite, no apartamento, conversavam sobre o futuro.
Miguel sonhava em publicar um livro de contos inspirados na vida deles, enquanto João falava em conseguir um estágio em engenharia civil que permitisse morar juntos abertamente algum dia. Eles riam de planos absurdos, como fugir para o Algarve e abrir uma livraria-café. A intimidade crescia de forma natural, cheia de carinhos e conversas profundas que revelavam camadas escondidas de cada um. Miguel contou sobre a infância em Coimbra, onde se sentia diferente desde pequeno, e como a mãe, professora, sempre o incentivara a ser autêntico sem saber o peso real. João abriu o coração sobre as noites de insomnia, questionando se era normal, e como fingira namoros no secundário para se encaixar. Aquela compreensão mútua os unia mais do que qualquer palavra. Um fim de semana, decidiram viajar de comboio até Sintra, passeando pelos palácios e bosques úmidos. Ali, de mãos dadas longe dos olhares, sentiram-se livres pela primeira vez. Miguel fotografou João contra o céu cinzento e jurou que guardaria aquela imagem para sempre. De volta a Lisboa, a realidade bateu mais forte quando a mãe de João ligou insistindo para ele voltar a Porto no Natal. "Precisamos de você aqui, filho. Sua prima vai se casar e queremos ver você com alguém especial", disse ela. João mentiu novamente, dizendo que tinha projetos na universidade. Miguel o consolou, mas via a sombra nos olhos do namorado. A tensão interna de João começava a se manifestar em pequenos silêncios e olhares distantes. Miguel, mais extrovertido, propôs que contassem a Tiago, o amigo mais próximo, para ter um aliado. João hesitou, mas concordou. O encontro com Tiago no café perto da Rua Augusta foi um alívio inesperado. Tiago, surpreso mas solidário, abraçou os dois e prometeu guardar o segredo. "Vocês merecem ser felizes. Lisboa é grande o suficiente para isso", disse ele. Aquela noite, de volta ao apartamento, João e Miguel fizeram humor com a ternura de quem sabe que o tempo é precioso. Não era só paixão, era a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar o que viesse. Mas o destino já preparava surpresas. Uma mensagem anônima no telemóvel de Tiago, dias depois, mudou tudo. Alguém da universidade tinha visto e espalhado rumores. João sentiu o chão tremer quando Tiago contou, pálido. O segredo começava a escapar, e com ele, a paz frágil que tinham construído. O rumor se espalhou como fogo em palha seca pela universidade. Alguém, talvez um colega invejoso do curso de Miguel, postou uma foto borrada deles se beijando no parque, sem nomes, mas com legendas que apontavam direto para João e Miguel. Tiago tentou apagar o post, mas já era tarde. A família de Miguel em Coimbra soube primeiro, através de uma tia que estudava online e reconheceu o rosto. A mãe de Miguel ligou chorando, perguntando se era verdade, se o filho estava confuso. Miguel, sempre forte, desabou no sofá do apartamento, com João ao lado segurando sua mão. "Eu não quero perder você por causa disso", murmurou Miguel, a voz quebrada. João, sentindo o próprio mundo ruir, prometeu que ficariam juntos. Mas a pressão veio de todos os lados. Os pais de João em Porto ficaram sabendo por um primo que viu o post e ligaram furiosos, exigindo que ele voltasse imediatamente. "Isso é uma fase, João. Volte para casa e vamos resolver como família", disse o pai com tom de comando. João recusou, defendendo o amor que sentia, mas a conversa terminou em gritos e lágrimas. Na universidade, olhares curiosos e sussurros os seguiam pelos corredores. Alguns amigos se afastaram, outros, como Tiago, se aproximaram mais. Um professor de literatura de Miguel até o chamou para uma conversa privada, oferecendo apoio discreto, mas o dano já estava feito. Miguel entrou em crise interna, questionando se valia a pena causar tanta dor à família. Ele passou noites sem dormir, escrevendo no caderno mas rasgando as páginas. João, por sua vez, enfrentava sua própria batalha, o medo de decepcionar o pai que sempre o via como o sucessor perfeito. Eles discutiram pela primeira vez, não por raiva, mas por medo. Miguel sugeriu uma pausa para proteger as famílias, mas João se recusou, abraçando-o forte. "Não vamos deixar o preconceito vencer. Eu escolhi você." A traição veio de Tiago, sem querer. Em uma conversa bêbada com outro amigo, ele deixou escapar detalhes que chegaram aos ouvidos da família de João. Quando o pai apareceu em Lisboa de surpresa, batendo à porta do apartamento, o confronto foi inevitável. "Você está destruindo nossa família por um capricho", gritou o homem, ignorando Miguel que se escondia no quarto. João defendeu o namorado com veemência, mas viu o pai sair batendo a porta, jurando cortar apoio financeiro. Miguel, ouvindo tudo, sentiu-se culpado como nunca. Aquela noite, eles choraram juntos, prometendo resistir. Mas o sacrifício começou a se desenhar. Miguel decidiu voltar temporariamente para Coimbra para acalmar a mãe, deixando João sozinho em Lisboa. A separação doeu como uma ferida aberta. João vagava pela cidade, revivendo o beijo na chuva como um sonho distante. As aulas pareciam vazias, os dias sem cor.
Miguel ligava todas as noites, mas a distância emocional crescia. João começou a questionar sua própria força, mergulhando em dúvidas sobre se o amor deles era forte o suficiente para superar a sociedade portuguesa ainda presa a valores antigos. Tiago, arrependido, tentou ajudar, mas o dano estava feito. A crise familiar de Miguel se agravou quando o pai dele, um homem tradicional de Coimbra, ameaçou deserdá-lo se não voltasse ao normal. Miguel, em lágrimas ao telefone, confessou a João que talvez precisasse fingir por um tempo. João sentiu o coração partir, mas prometeu esperar. O outono em Lisboa trouxe chuvas novamente, lembrando o começo, mas agora com um sabor amargo de incerteza. Eles se encontraram uma vez em segredo na estação de Santa Apolónia, um abraço rápido e cheio de saudade. Miguel partiu de volta para Coimbra, deixando João com a promessa de que voltaria mais forte. Aquele momento marcou o início da maior prova de seu amor. A separação temporária durou 2 longos meses, e Lisboa pareceu mais cinzenta sem Miguel. João mergulhou nos estudos de engenharia para esquecer a dor, mas cada esquina do bairro alto trazia memórias do beijo na chuva. Ele visitou a família em Porto uma vez, enfrentando silêncios pesados e olhares de reprovação da mãe. Pense no futuro, filho. Uma vida normal, implorava ela. João defendia seu amor, mas via o pai se fechar cada vez mais. Em Coimbra, Miguel lutava sua própria guerra. A mãe o levava à igreja, o pai cortara o dinheiro do apartamento, forçando-o a morar em casa. Ele escrevia cartas para João, escondidas, descrevendo noites de insônia e dúvidas que o consumiam. Será que eu sou egoísta por querer isso? Perguntava em uma delas. João respondia com mensagens cheias de força, lembrando o momento em que tudo começou. Tiago, sentindo-se culpado pela traição involuntária, visitava João em Lisboa e o ajudava a manter a sanidade, levando-o para caminhadas no Jardim Botânico. Um dia, Tiago revelou que a foto fora postada por um ex-colega rejeitado por Miguel no passado, um ato de vingança pura. A descoberta trouxe raiva, mas também clareza. Miguel, em uma visita surpresa a Lisboa, apareceu na porta do apartamento com uma mala pequena. Não aguento mais fingir. Voltei para você. O reencontro foi emotivo, cheio de lágrimas e promessas renovadas. Eles decidiram enfrentar as famílias juntos. Viajaram para Porto, onde João marcou um jantar. O confronto foi tenso, o pai de João gritou, a mãe chorou, mas a irmã mais nova, surpreendentemente, defendeu o irmão. Ele é feliz assim. Deixem-no ser. Em Coimbra, a mãe de Miguel, após horas de conversa, admitiu que preferia o filho vivo e feliz do que conformado e infeliz. O pai resistiu mais, mas cedeu devagar ao ver a determinação do filho. A sociedade ainda sussurrava, mas em Lisboa, o casal encontrou apoio em um grupo de estudantes LGBT da universidade. Eles participaram de uma marcha discreta pela igualdade, de mãos dadas pela primeira vez em público. João começou a ver Miguel não só como amante, mas como parceiro de vida. Miguel, por sua vez, encontrou força na vulnerabilidade de João. O sacrifício valera a pena, a distância os tornara mais maduros. Mas um último obstáculo surgiu quando o pai de Miguel ameaçou processar por influência negativa. Miguel escolheu cortar laços temporariamente, mudando-se definitivamente para o apartamento em Lisboa. João o apoiou em tudo, ajudando com empregos de meio período para cobrir despesas. Aquele período de luta os uniu como nunca. No Natal, sozinhos em Lisboa, decoraram um pequeno pinheiro e trocaram presentes simples, um livro de poemas para Miguel, uma bússola para João simbolizando o caminho juntos. A chuva voltou, leve, e eles saíram para a rua, revivendo o momento inicial. O amor, testado pelo fogo, emergia mais puro. Com o novo ano chegando, João e Miguel sentiam que a juventude, antes ameaçada de ficar incompleta, agora se completava em cada escolha. Eles formaram uma rotina sólida em Lisboa. Miguel publicou seu primeiro conto inspirado na Confissão da Chuva, ganhando reconhecimento discreto na universidade. João conseguiu o estágio em engenharia e começou a projetar um futuro estável. As famílias, embora não totalmente aceitassem, pararam de atacar abertamente. A mãe de Miguel visitou Lisboa uma vez, trazendo comida caseira e um abraço hesitante. O pai de João, após meses de silêncio, enviou uma mensagem curta: cuide-se. Tiago se tornou o melhor aliado, organizando jantares onde o casal podia ser autêntico. Internamente, João superou as dúvidas finais ao ver Miguel florescer como escritor. Miguel, por sua vez, encontrou paz ao aceitar que o amor deles era sua maior verdade. Um dia, no mesmo lugar da Praça Luís de Camões, sob uma chuva leve, eles renovaram a promessa. Você me salvou da chuva da dúvida, disse Miguel, rindo. João o beijou ali mesmo, sem medo dos olhares. A jornada os transformara em homens mais fortes, capazes de enfrentar o mundo. A amizade inicial evoluíra para um amor maduro, cheio de respeito e compreensão.
Eles sonhavam agora com uma casa maior, talvez em Cascais, e viagens pela Europa. O preconceito ainda existia, mas o casal aprendera a viver apesar dele. No fim, sentados no apartamento com vista para o Tejo, Miguel leu um poema novo, a chuva lavou o medo, e o beijo nos fez inteiros. João sorriu, sabendo que a juventude não estava mais dando. A vida seguia, com suas lutas e vitórias, mas juntos. Acha que o amor verdadeiro entre dois homens sempre vence os preconceitos da sociedade em Portugal? Verdadeiro ou falso?